Olá, pessoal! Eu sou a professora Fernanda Carini e hoje nós vamos aprender um pouco sobre o desenvolvimento de um processo fermentativo, como isso é um desafio interdisciplinar. Esta aula é introdutória para nosso componente curricular de tecnologia das fermentações. Então, prestem muita atenção, façam anotações e caso tenham alguma dificuldade, pausem o vídeo, me enviem uma mensagem, não tenham vergonha, ok? Vamos lá? Vamos aprender um pouquinho sobre as tecnologias das fermentações e como essa disciplina é um desafio interdisciplinar, como ela vai envolver vários outros componentes curriculares. Vamos lá? Então, pessoal, a tecnologia das fermentações também pode ser chamada de bioprocesso, e este componente é muito importante para a maioria dos processos biológicos, que envolvem desde a biotecnologia tradicional, que nós aprendemos lá em introdução, até a biotecnologia moderna, com aquelas técnicas de DNA recombinante, mutações genéticas direcionadas. Então, todos estes componentes estão dentro das tecnologias das fermentações. Mas a sua base é utilizar catalisadores biológicos como células completas de micro-organismos, células vegetais, células animais, ou partes dessas células como organelas e enzimas para provocar uma modificação. Esta modificação pode ser tanto a geração de um produto que terá interesse industrial, um produto biotecnológico, ou até mesmo o próprio processo destas organelas, destas enzimas, de modificarem o meio de cultivo e produzirem um serviço biotecnológico, hidrolisarem o meio de cultivo para torná-lo mais fermentescível, por exemplo. Mas para que este processo fermentativo ele seja viável em relação a um processo químico, é necessário que ele seja otimizado, ou seja, a concentração de catalisador, o meio de cultivo, as condições físico-químicas do meio, como temperatura, pH, elas devem estar nas proporções adequadas para atingir a ótima produtividade. Na prática, para garantir estas proporções, para garantir uma otimização do seu processo, é necessário que o seu processo ocorra dentro de um ambiente físico controlado, dentro de um bioreator. O bioreator também pode ser chamado de fermentador, porque é isso que ele vai querer fazer. Ele vai querer fornecer as condições adequadas para que ocorra a fermentação, para que o micro-organismo cresça. Ele é um recipiente fechado que vai impedir a contaminação, porque ele vai restringir a liberação de células para o meio ambiente e também vai restringir, impedir a entrada de organismos do meio ambiente para dentro do seu bioreator, para o meio onde está acontecendo a sua reação. Além disso, ele vai permitir as condições necessárias e adequadas para maximizar a geração do produto. Em fermentações, nós sempre chamamos as células, a biomassa celular de X e os produtos com a letra P. Nós identificamos assim. Então, o que nós queremos? Dependendo do tipo de fermentação, nós queremos garantir as condições adequadas, condições de pH, de temperatura, de oxigênio excelentes para maximizar a produção de biomassa ou maximizar a geração de produtos. Entenderam? Ficou bem claro isso para vocês? Então, um bioreator é apenas esse recipiente em que vai garantir estas condições necessárias para maximizar a eficiência do seu processo. Como nós deixamos bem claro no início dessa apresentação, para que um bioprocessamento aconteça, é necessário o uso de um biocatalisador, seja ele uma célula animal, vegetal ou de um micro-organismo, seja ele a parte da célula, a enzima. Mas independente disso, o bioprocessamento ele vai envolver uma infinidade de reações complexas que vão ser catalisadas pelas enzimas. Sejam essas enzimas liberadas no meio de cultivo ou imobilizadas no meio de cultivo, fora do micro-organismo, ou seja, estas enzimas
no interior do micro-organismo, sendo responsáveis pelas suas ações, pelas suas rotas metabólicas. Então, o bioprocessamento vai envolver essas reações que são catalisadas por enzimas em um sistema celular específico ou fora desse sistema celular. E, como vocês já devem ter aprendido em bioquímica, essas enzimas, a otimização das atividades dela vão estar muito relacionada com o meio, com o substrato. Então, para que o seu bioprocessamento seja bem sucedido, é necessário que o seu meio de cultivo reúna todos os fatores essenciais para que essas reações metabólicas aconteçam. Que fatores essenciais são esses? Seria as fontes de carbono e energia para o seu micro-organismo, para a alimentação do seu micro-organismo, para o desenvolvimento das rotas metabólicas deste organismo. Também os cofatores para que as suas enzimas elas atinjam a sua atividade máxima e também as condições físico-químicas que nós já comentamos várias vezes, como a pressão adequada, a concentração de oxigênio adequada, a temperatura, o pH. Reunindo todas essas condições excelentes, as enzimas dos micro-organismos elas vão conseguir atuar nas rotas metabólicas e vão conseguir converter aquele substrato, que é aquele meio de cultivo com os nutrientes necessários para o desenvolvimento do micro-organismo, em biomassa. A biomassa que nós nos referimos à multiplicação celular mesmo, biomassa microbiana, em metabólitos, que podem ser primários ou secundários, dependendo da sua função dentro da célula. Geralmente, os primários têm uma função mais estrutural, que são necessários para a vitalidade celular. Já os secundários não têm uma função aparente, eles estão mais relacionados à sobrevivência em um meio inóspito. Nós já vimos isso lá em biotecnologia de micro-organismos. Eu vou deixar para vocês um link de uma aula que vai fazer uma pequena revisão sobre os metabólitos primários e secundários, depois deem uma observada. E também algumas macromoléculas extracelulares, como algumas enzimas ou proteínas estruturantes, que são muito interessantes. Então, geralmente é isso que acontece. Reações bioquímicas intracelulares dentro das células que vão converter o seu substrato, que é o seu meio de cultivo, em um produto de interesse, seja esse produto uma biomassa ou um metabólito primário ou secundário ou uma macromolécula de interesse industrial como uma enzima. Mas vamos comentar um pouquinho sobre a história. Lá nos primórdios, a tecnologia das fermentações, ou como ela é mais conhecida recentemente, a tecnologia dos bioprocessos, era mais utilizada, ela foi derivada, em parte, claro, do uso de micro-organismos para a produção de alimentos, como queijo, iogurte, picles, chucrute, salames fermentados, alimentos orientais fermentados, como o shoyu, cerveja, vinho, destilados. Então, em muitos casos, os processos de produção atuais ainda seguem essas mesmas tecnologias, essas mesmas bases que eram utilizadas lá nos primórdios, na biotecnologia tradicional. E por muitos anos, essa técnica ela era considerada uma arte ou um ofício, mas agora já estão sendo envolvidas várias ciências, várias tecnologias modernas para conseguir aprimorar, para conseguir otimizar esses bioprocessamentos. E, em paralelo à produção de produtos úteis ou produtos de interesse industrial, como os alimentos que nós citamos no slide anterior, nós também temos que o bioprocessamento pode ser utilizado para prestação de serviço, como, por exemplo, a remoção de resíduos desagradáveis e insalubres, como a purificação de água, tratamento de efluente, gerenciamento de resíduos.
Isso acontece porque os micro-organismos eles conseguem desempenhar um papel de remoção de resíduos desagradáveis e prejudiciais à saúde. Então, nós podemos perceber aqui que o bioprocesso ele é o cerne da biotecnologia. Se nós pensarmos na definição de biotecnologia, como o uso de micro-organismos ou de partes dos micro-organismos para fornecer um produto ou um serviço de interesse para o ser humano. Então, o bioprocessamento está muito envolvido na biotecnologia. E como nós mencionamos, embora as formas tradicionais de tecnologia de bioprocessos elas estejam mais relacionadas à produção de alimentos e bebidas utilizando micro-organismos, cada vez mais novos produtos estão sendo lançados envolvendo o bioprocessamento baseado no uso de células vegetais ou de células animais. Para isso, são necessárias algumas ferramentas da biotecnologia moderna, como o DNA recombinante, sondas genéticas, fusão celular, cultura de tecidos. As células vegetais, elas são muito utilizadas devido ao seu potencial para produzir metabólitos secundários, ou seja, aqueles que não têm um papel óbvio no metabolismo do seu produtor, no metabolismo da célula vegetal, como os aromas, perfumes, algumas drogas. E as células animais, elas já existem muitos trabalhos que as utilizam para a produção de anticorpos monoclonais, vacinas e outros produtos novos, como algumas proteínas terapêuticas, proteínas recombinantes. Mas vale ressaltar que o aproveitamento da capacidade destas células, das enzimas, ela está intimamente relacionado com o avanço da bioquímica, da microbiologia, da fisiologia celular. Por isso, nós podemos afirmar que o bioprocessamento, que a tecnologia de bioprocessos é um desafio interdisciplinar. Agora, eu vou pedir que vocês pausem um pouco esta videoaula e que vocês tentem escrever no seu caderno alguns produtos ou alguns processos biotecnológicos que são produzidos e são fornecidos para a indústria química ou para a indústria farmacêutica ou com propósitos agropecuários ou para a indústria de energia. Tentem listar alguns produtos ou serviços biotecnológicos para estas áreas, com base no conhecimento que vocês já adquiriram ao longo do curso. Se vocês não conseguirem, não tem problema, agora nós vamos comentar sobre alguns desses produtos e serviços, mas tentem um pouco, veja se vocês conseguem. Então, eu espero que vocês tenham conseguido. Agora aqui temos alguns exemplos. Como produtos químicos, nós temos como exemplo os químicos orgânicos produzidos a granel, ou seja, que são produzidos em uma grande quantidade, um grande volume e comercializados por um preço mais baixo, como o etanol, a acetona, butanol. Também temos os ácidos orgânicos, como ácido cítrico ou ácido itacônico. Nós também temos os produtos orgânicos finos, como as enzimas, como alguns produtos de perfumaria, que são os óleos essenciais, os aromas, e alguns polímeros, como os polissacarídeos. Esses produtos orgânicos finos são aqueles que são comercializados por um alto valor, mas que são produzidos em pequena quantidade, que a sua produção é muito complicada. Nós também temos alguns produtos inorgânicos que, na verdade, eles são serviços que deveriam mais estar classificados como serviços, em que se destacam o beneficiamento de metal, a bioacumulação, a lixiviação. Agora, na parte dos produtos farmacêuticos, os bioprocessamentos se destacam com a produção de antibióticos, a produção de agentes de diagnóstico, como enzimas e anticorpos monoclonais, a produção de inibidores de enzimas, de esteroides, de vacinas. No setor energético, os bioprocessamentos podem fornecer etanol, metano, biomassa. Já no setor agropecuário, na agropecuária, os bioprocessamentos eles podem fornecer alimentos para animais,
como a single cell protein, que são as proteínas de células únicas, que nós vamos estudar mais para frente, as vacinas veterinárias, que nós tivemos até uma palestra sobre essa parte em tópicos avançados, os processos de ensilagem, compostagem, que vocês provavelmente já viram em biotecnologia ambiental, alguns pesticidas microbianos, rizóbios e outros inoculantes bacterianos, fixadores de nitrogênio, alguns inoculantes micorrízicos. Você tem um componente curricular só para estudar sobre esta parte de biodefensivos. Além da cultura de tecidos para a propagação vegetativa, produção de embriões, melhoramento genético. Então, são vários produtos e serviços em diferentes áreas que podem ser fornecidos a partir do bioprocessamento. Agora vamos fazer o mesmo exercício para alimentos e bebidas. Pausem o vídeo e tentem listar alguns alimentos e bebidas que podem ser obtidos por fermentação, por bioprocessos. Já citamos alguns na aula de hoje, mas tentem listar tanto aqueles que nós já citamos, quanto alguns outros que vocês possam ter conhecimento. Então, pessoal, são exemplos os produtos lácteos, como queijo e iogurte, os produtos cárneos, como peixe, salame fermentados, as bebidas, tanto as bebidas alcoólicas como as não alcoólicas, como o chá e o café, a levedura de panificação, os alimentos orientais, como o molho de soja, o tempê, o miso, os aminoácidos, as vitaminas, os produtos amiláceos. Também temos os xaropes de glicose, os xaropes com alto teor de frutose. E também temos que os bioprocessamentos podem ser utilizados para provocar modificações funcionais em proteínas, liberando peptídeos e aminoácidos e assim melhorando a digestibilidade deste material. Então, nós temos diversas aplicações da biotecnologia, dos bioprocessamentos, para a produção de alimentos e bebidas, tanto na área de produtos do próprio alimento, da própria bebida, quanto na área de serviços, como melhoramento da digestibilidade de alguns alimentos. Então, pessoal, como tudo na vida tem suas vantagens e suas desvantagens, isso também acontece com os bioprocessos, com os processos fermentativos. Como vantagem dos processos fermentativos, nós temos a possibilidade de produzir algumas moléculas complexas, como proteínas e anticorpos, que não poderiam ser produzidas pelos processos químicos, ou seja, são uma rota única, elas só podem ser produzidas a partir do bioprocessamento, a partir da fermentação. Contudo, ele pode ser facilmente contaminado com micro-organismos indesejáveis ou estranhos, então tem que se tomar muito cuidado nesta parte. Além disso, as bioconversões elas proporcionam um rendimento elevado, mas o produto desejado geralmente estará presente em uma mistura complexa de produtos e será necessária uma etapa posterior, que é a separação. Além disso, os sistemas biológicos eles operam em níveis mais baixos de temperatura e pH, níveis mais amenos, mais neutros. E isso facilita as operações, mas geralmente esses sistemas também têm a necessidade de oferecer elevados volumes de água, o que leva à necessidade de ter que manusear, tratar e descartar esta água excedente. Um outro ponto também, que é uma grande vantagem, é a maior especificidade da reação catalítica, que vai poder alcançar a produção exclusiva de um composto isomérico, por exemplo, um aminoácido, em que os processos químicos para a produção deste aminoácido resultaria em um produto racêmico, tanto L como D aminoácidos, mas que apenas
o L-aminoácido teria uma vantagem, teria um uso metabólico para o organismo. Então, uma das vantagens é que você vai produzir, pelo processo fermentativo, apenas um produto isomérico, apenas o L-aminoácido que pode ser digerido pelo organismo. No entanto, o bioprocessamento, eles geralmente são bem mais lentos quando comparados com os processos químicos tradicionais. Então, como eu disse, são várias vantagens e várias desvantagens, e para conseguir fazer com que o bioprocessamento tenha vantagens em relação ao processamento químico, é necessário otimizar este processo. É necessário conseguir maximizar a sua produtividade e minimizar os seus custos. E é o que nós vamos aprender neste componente curricular. Então, eu espero que vocês tenham compreendido o objetivo da aula de hoje, que era apenas fazer uma introdução à tecnologia das fermentações, falar um pouco sobre os catalisadores biológicos, sobre os bioreatores, sobre a biomassa, sobre os produtos, como otimizá-los, citar alguns exemplos de produtos e serviços biotecnológicos. Então, caso vocês tenham alguma dúvida em relação a isso, podem me mandar mensagens, eu ficarei muito feliz em poder responder. E na próxima aula a gente vai discutir um pouco, ainda introduzindo os assuntos, sobre as etapas para o desenvolvimento de um bioprocessamento. Encontro vocês lá. Muito obrigada pela atenção.